amigos, né? Bom dia a todos. Esse caso do Detran aí é sério. No ano passado mesmo eu paguei a documentação do carro, aí não mandaram o documento, que disseram que o ano anterior estava em aberto. Quando cheguei lá, não, estava pago. E aí foi uma confusão do inferno. Resultado, não pude viajar. Fiquei em casa nesse dia. Pois bem, vamos lá. O que me traz aqui hoje é a discussão a respeito dos recursos públicos para as campanhas eleitorais. Eu ponho o meu texto com o título Ei, me dá um dinheiro aí. Por ser professor universitário por longos 13 anos, acostumei-me com debates entre os colegas de academia sobre os mais diversos temas. Vez ou outra, escuto barbaridades que, se me dissessem, certamente apontaria que era mentira as opiniões ditas. Não estranho que muitos argumentos, principalmente sobre política e temas conexos, são puro palpite e achismo sem nenhuma base científica. O pior, falo daqueles que lecionam ciências humanas, afinal, estou na faculdade de Direito e isto me causa espanto. O tema preferido dos meus colegas, e eles são reflexos dos seus valores e do meio social em que vive, consiste em demonizar a política. Constitui senso comum entre eles que todo político é ladrão e corrupto e que o Brasil só não vai para frente por causa deles. Acrescenta-se esse caldeirão de horrores às mais diversas autoridades judiciárias. Não escapa nem os ministros do STF. Observo essas ponderações e elas me entristecem. É o discurso vazio de quem deveria saber separar o joio do trigo. Mas, como já disse, os valores e as convicções pessoais se sobrepõem naqueles que têm a obrigação de ter uma análise dos fatos de forma mais científica e menos apaixonada. Afinal, queira ou não, são formadores de opinião. Afinal, o que quero dizer? É sobre o tema que virou assunto nos últimos dias, de que trata dos recursos públicos a serem definidos para as campanhas eleitorais e que tramitam no Congresso Nacional. Os mais apressados diriam que se está discutindo o que fazer com o dinheiro público para financiar e enriquecer os políticos. Na ótica de alguns acelerados, é perda de tempo e que não deveria haver recursos públicos para estas campanhas. Antes da crédito ao festival de asneiras ditas à torta e à direito, esclareço aqui como as coisas vão sendo feitas no Brasil, a ponto de se chegar ao impasse a qual estamos vendo sobre o tema. O nosso país, através de uma decisão translocada do ministro Barroso do STF, proibiu doações privadas para as campanhas eleitorais, sob o auspicioso argumento de que se tal prática continuasse, ocorreria e já era corriqueiro que grandes grupos financeiros influenciariam no processo eleitoral e atendia somente aos seus interesses, alijando do universo político as demandas de outros setores da sociedade, causando um desequilíbrio social. E, com isto, também acabaria com o famigerado Caixa 2. Nada mais rasteiro, com as devidas vênias, esta decisão. Com a proibição das doações privadas, afinal, eleição é um produto caro, competiu o Estado utilizar os seus recursos para garantir o financiamento dessas campanhas, sob a falácia de que assim se equilibraria o processo eleitoral. Com isto, numa tacada só, acabaria também com os lobbies e interferência de poderosos grupos econômicos na política brasileira. Acontece que até hoje não se sabe como distribuir o dinheiro da viúva sem ter que privilegiar um partido em detrimento do outro. A discussão atual está em qual valor será destinado à próxima eleição no ano que vem. Hoje se fala na quantia de 1,7 bilhões de reais. 1,7 bilhões de reais. Os parlamentares dizem que é pouco, querem no mínimo o dobro. Acho, sinceramente, que deveria ser muito mais do que o dobro do valor discutido. E explico as razões. A eleição que se aproxima será de prefeitos e vereadores. Serão 5.500 prefeitos e mais de 50 mil candidatos a vereador. Se aplicarmos o cálculo de 1,7 bilhões de reais, a este contingente de postulantes aos cargos públicos, seria pouco mais de 3 mil reais para cada um. Façam as contas. Qual o desdobramento disso tudo? A utilização à torta e à direita do Caixa 2, como ocorreu na eleição do ano passado. Mas aqueles que aplaudem o fim das doações privadas para as campanhas das eleições zurram de alegria. Esquece os relinchantes dos dois aspectos que não são levados em consideração quando defendem que não pode haver doação privada para as eleições. A primeira delas é que a proibição faz com que saia dinheiro dos cofres públicos, o que não é pouco, o que facilita a utilização do Caixa 2. Ou seja, em vez de evitar esta prática, ela só faz aumentar com doações vindas do dinheiro público. Afinal, o dinheiro estatal não é suficiente.
O segundo aspecto é apenas de informação. Não há nenhuma democracia ocidental que não receba doações privadas para as campanhas políticas, e nem por isso se tornaram refém dos poderosos endinheirados. Então, a gritaria de que dinheiro das campanhas eleitorais, vinda dos cofres públicos, deveriam ser nenhum ou muito pouco, somente assanha a tara dos energúmenos que pensam um pouco, que se pensasse um pouco, poria em risco a própria democracia. E quando vejo colegas meus dizendo barbaridade desta monta, atacando políticos e juízes, pondo todos na roda de que são ladrões e corruptos, deveriam raciocinar um pouco mais e não vocalizar ideias distorcidas sobre coisas que deveriam saber em razão da sua posição de professor. Então, caros ouvintes, a discussão que se travou semana passada a respeito do dinheiro das campanhas políticas, eu digo 1,7 bilhão é pouco, deveria ser muito mais do que o dobro, né? Não quiseram acabar com as doações privadas, o dinheiro tem que sair de algum lugar, então sai do bolso da gente. Então a ideia de que doação privada é ruim é tão equivocada como dizer que o sol aparece de noite aqui no Brasil. Então, amigos, bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento.